Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nesta manhã do dia 11 de fevereiro, quinta-feira, dia de aula ao vivo da Universidade Marxista. Mas antes de começarmos aí a debater a pauta, gostaria de lembrar os companheiros os recadinhos aqui muito importante para nosso canal, que verifica se você já curtiu o vídeo. Se você já curtiu, compartilhe o link 24 horas nas suas redes sociais, manda lá nos grupos do WhatsApp, compartilha nas suas redes, para nos ajudar a divulgação aqui do nosso canal. Além de nos ajudar na divulgação, você pode também ajudar financeiramente, contribuindo com super chat, super sticker, através aí do chat. E também torne-se um membro para garantir uma renda para nosso canal continuar promovendo melhorias na nossa programação, nos aparelhos da COTV e contribui aí com o crescimento, o fortalecimento de uma imprensa operária, revolucionária e independente, como é a COTV. Bem, esses são os recadinhos. Eu sou a Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o Reunião de Pauta. Prazer estar aqui de volta no nosso programa de todas as manhãs, né? A gente, como a companheira Isa falou, a gente convida todo mundo a assistir às aulas da Universidade Marxista, que vai ter mais uma aula hoje. Também todo mundo pode se inscrever. Bem, a gente também convida todo mundo a compartilhar aqui o canal com seus amigos, com seus conhecidos, nos grupos de WhatsApp, que tem vários, para o pessoal poder debater mais aqui no chat em todo o nosso link 24 horas. Bem, acho que a gente pode ir para as notícias, mas antes disso, vamos dar bom dia aqui para o companheiro Chico. Bom dia, Francisco, tudo bem? Olá, bom dia, Marília, bom dia, Isa. Começando aí mais uma reunião de pauta de quinta-feira. Então, vamos lá, bom dia a todos que nos acompanham também agora. Exato, vamos então começar com as notícias relacionadas à pandemia. Temos aí notícias, fazer um debate em torno da volta às aulas, algo que a gente está acompanhando aqui no Reunião de Pauta, denunciando. E, bem, agora, antes de passar os dados, eu gostaria de destacar uma notícia aqui em relação às voltas às aulas. Nós temos anunciado, né, apoiando aí a greve dos professores, inclusive os educadores em luta coletiva de professores da parte da Causa Operária estão aí numa forte campanha em apoio à greve, realizando piquetes, chamando atos. E para os companheiros verem como a situação é grave, de fato, da volta às aulas, escolas de elite aqui de São Paulo estão suspendendo as aulas por conta de contaminações do Covid-19. Eu acho que essa notícia é muito importante, porque a gente tem falado, né, as escolas públicas, elas não têm estrutura para promover as voltas às aulas com segurança, como defende o presidente da Uni, o Iago Montalvão, e você vê que mesmo com toda a estrutura, que é o caso das escolas de elite aqui de São Paulo, que eu particularmente não conheço pessoalmente, mas por fotos a gente vê que são escolas da burguesia aqui de São Paulo, então imagina como não é excelente a estrutura desses locais. Se essas escolas não conseguem promover uma volta às aulas com segurança, sem aí o risco de contaminação em grande escala, dos alunos, professores, funcionários e, consequentemente, da família, dos estudantes, imagina as outras escolas da rede estadual, da rede municipal, da rede pública daqui do estado de São Paulo, ou até, na verdade, de todo o país, né? Então, acho que essa notícia coloca aí, mostra que, de fato, a situação da pandemia é muito crítica. Nós estamos aí há mais de 20 dias com a média móvel de mortes acima de 1.000, e toda essa situação muito avançada, muito crítica da pandemia não permitiria sequer imaginar as voltas às aulas. E não é questão só de estrutura, né? Questão que o vírus aí está circulando, nós não temos o fim da pandemia, né? Não tem
a vacinação ainda garantida para todos. E essa notícia vem comprovar acertadamente que a política, a campanha, a luta contra as voltas às aulas nesse momento é a política mais certa diante do genocídio que a burguesia tem promovido. Bem, e só então, em relação aos números da pandemia, nós aqui novamente temos números acima de 1.300 mortes por dia, número que vem subindo aí durante essa semana. Então, nas últimas 24 horas, nós tivemos 1.357 mortes, chegando então a um total de 234.945 mortes registradas aqui no país desde o início da pandemia, e casos nós temos 9.662.000, e ontem foram registrados, nas últimas 24 horas, 60.271 novos casos. Bem, passo aí para os companheiros se quiserem acrescentar mais alguma coisa. Bem, eu acho que eu queria acrescentar primeiro a questão da vacina, né? É importante destacar que cidades importantes como o estado do Rio de Janeiro, a região do Rio de Janeiro, teve a vacina, as doses da vacina acabaram, e as doses da vacina já estão acabando aí em outros estados do Brasil, locais em que a vacinação está estagnada. Aqui em São Paulo, a vacina ainda não acabou, mas a gente não conseguiu ainda nem vacinar os idosos de mais de 80 anos, quiçá os funcionários de saúde e o restante dos idosos de mais de 60 anos. Isso daí é importante destacar, porque além de colocar isso daí, a gente tem que colocar que os números de pessoas que tomaram a segunda dose são baixíssimos, chegam aí a cerca de são um pouco mais elevados do que 300 mil pessoas. São alguns milhares de pessoas que foram vacinadas, enquanto a propaganda é que mais de 3 milhões de pessoas se vacinaram. Quer dizer, o que a gente deveria considerar como vacinado de fato é a segunda dose, né? Porque finalmente, com a vacina que tem cerca de 50% de eficácia, só com a segunda dose, imagina só com a primeira. Deve ter nem 20% de eficácia. Ainda mais com esse novo coronavírus que está sendo circulado aqui pelo Brasil, a eficácia deve ser ainda mais reduzida. A gente viu a situação semelhante na Europa, guardadas as devidas proporções, né, de que chegaram a ter vacinas aí que não estão podendo ser mais utilizadas ali na região do Reino Unido por conta desse novo coronavírus. Bem, eu acho que é importante destacar isso daí para indicar a importância da rapidez dessa vacinação. Já se fala sobre a necessidade de uma terceira dose da vacina, enquanto nem se tem a segunda dose. E não se tem mesmo, porque se acabou as doses da vacina no Rio de Janeiro, por exemplo, claramente ninguém guardou a segunda dose para as pessoas que tomaram a primeira. Então, as pessoas vão ficar sem a segunda dose, basicamente, ou então vão ter que esperar aí muito mais do que 15 dias, que é o prazo para tomar a segunda dose. Já está passando de 15 dias do início da vacinação, e a segunda dose não foi dada nem para metade aí das pessoas que já se vacinaram há 15 dias. Quer dizer, certamente vão ultrapassar o prazo da segunda dose, e a tendência é que haja a redução da eficácia, que já é baixíssima. Então, quer dizer, a gente precisa destacar essas questões para mostrar de fato que a vacinação é uma farsa. Quer dizer, em vez de ter uma vacina comum, uma vacina que faz efeito para todo mundo, não. A gente fica nessa briga política e gasta rios de dinheiro com uma vacina que nem faz efeito e cuja segunda dose a gente nem tem.
Nem passa a bola aí para os É, companheiros. essa situação da vacinação é uma coisa totalmente absurda e mostra aí o buraco em que a esquerda pequeno-burguesa se meteu ao fazer uma propaganda efusiva aí da vacina produzida aqui, né, particularmente pelo João Dória, e que a gente vai vendo aí, pelo que a companheira Marília relatou, que vai cair numa situação muito delicada, que é o fato de que não vai dar para vacinar todo mundo. Né? As pessoas não tomam a segunda dose, a vacina não adianta. Uma parte do pessoal, que já é pouco, tomou a primeira dose e não vai conseguir tomar a segunda dose. Ou seja, é uma situação totalmente absurda, é uma farsa. É um teatro político essa coisa da vacinação. Não havia aí um plano feito de uma forma competente aí no sentido de realmente vacinar a população. O que havia era uma grande propaganda, tinha um pouquinho ali, meia dúzia de vacinas, que foi dada aí para uma parte da população que sequer vai conseguir tomar a segunda dose da vacina. Ou seja, é um negócio absurdo, você não vê a esquerda denunciar isso daí, que seria algo fundamental, você não vê nenhuma campanha feita em torno disso daí, porque o pessoal se enfiou num buraco aí ao apoiar a política da direita desde o começo da pandemia e particularmente nessa questão da vacina também. Então é uma situação aí que mostra aí a total adaptação, inclusive da esquerda à burguesia, que não consegue nem denunciar essas, vamos dizer assim, trapalhadas gigantescas, né, da burguesia no que diz respeito a essa questão da vacina. Queria comentar também uma outra notícia que eu vi aqui, que é que o Brasil vai reduzir os exames para sequenciar o coronavírus, ou seja, são estudos feitos para avaliar as novas cepas do vírus, né, que também é algo que está preocupando muita gente, está surgindo aí novas cepas do coronavírus em diversos lugares, particularmente no Brasil, a gente viu aí que em Manaus isso daí é muito latente, né, então a gente tem essa questão, e o governo e os pesquisadores têm dificuldade em obter insumos, obter recursos para poder fazer os exames para sequenciar esses vírus, e agora isso vai ser reduzido. Ou seja, o estudo que era necessário aí para, inclusive, elaborar uma vacina mais eficiente e poder ter uma noção do que realmente está acontecendo na pandemia, que já se desenvolveu muito desde o princípio, né, não houve nenhum arrefecimento da pandemia. Isso é importante que as pessoas pensem, né? Ela só se aprofundou desde que ela começou com toda a história aí no começo do ano passado, né? E essa questão das novas cepas do coronavírus é um outro aprofundamento disso, e por conta de uma incompetência, da falta de recursos e da falta de interesse político também do governo, os pesquisadores brasileiros estão tendo que reduzir aí o estudo dessas novas cepas do coronavírus. Eu passo a palavra aí para as companheiras. Você vê que a política é, de fato, permitir que a pandemia piore cada vez mais, né? E só para acrescentar uma notícia em relação à vacinação, aqui em São Paulo, funcionários da saúde, dos postos de vacinação, as unidades básicas de saúde, UBS, estão denunciando aí que doses de vacinas contra o coronavírus estão sendo descartadas no lixo. Por conta aí de problemas, eles preparam, eles abrem um lote, né, preparam para vacinar o grupo prioritário, e quando não tem mais pessoas desse grupo prioritário para vacinar naquela unidade, a dose ela não pode ser usada nem para vacinar trabalhadores da saúde. Então, a orientação da prefeitura é descartar as vacinas, e também não seria só esse problema que tem gerado desperdício. A questão da refrigeração também tem feito aí as unidades de saúde perderem vacinas. O que a gente já tinha até alertado, né? A questão da vacinação, a questão de como ia ser feito o cuidado com essas vacinas, já era evidente que o governo do estado de São Paulo, apesar de toda a propaganda aí em torno da vacina, não estava se preocupando em preparar questões básicas para, de fato, realizar uma vacinação efetiva e não acontecer esses casos de perder vacina, como nós estamos vendo agora.
Bem, não sei se os companheiros querem comentar alguma coisa, senão a gente já pode partir para o tema central. Bem, então, como tema central do nosso debate de hoje, temos aí a notícia de que a declaração aí do Vilas Boas, confirmando que a prisão de Lula foi também uma ordem aí dos militares ao STF. Em um livro, o general postou aí mensagens ameaçando os ministros do Supremo na véspera do julgamento que poderia libertar o Lula em 2018. E esse recado aí do Vilas Boas ao STF foi articulado junto ao alto comando do Exército. A desculpa era que um dos motivos aí deles terem pedido a prisão do Lula era o aumento de pedidos de intervenção militar por empresários e pessoas da sociedade. Eu acho que essa notícia é boa também e deixa aí escancarado, né, a questão da articulação do golpe, né, toda a articulação em volta da prisão do Lula. Ontem nós comentamos aqui no Reunião de Pauta em relação às notícias das mensagens que estão sendo liberadas aí, das conversas entre os agentes da Lava Jato, e mostram, de fato, o caráter conspiratório em torno da perseguição Lula. E isso fica como uma lição para a esquerda que ela não acredita em conspiração na política, né? Ela acha aí que o jogo é feito totalmente aberto e que não tem nada por trás das atitudes, das ações políticas da direita, da burguesia e tal. E essa mensagem vem para comprovar aí, né, que o golpe, além de ter tido envolvimento dos Estados Unidos, foi apoiado pelos militares, algo assim que o Partido da Causa Operária já vinha denunciando, as análises que o partido fazia, de ser também, né, decorrência aí do poder que os militares têm sobre as instituições no Brasil. Bem, passo para vocês, companheiros. Bem, eu acho que é bem importante essa declaração do Vilas Boas, né? Agora, alguns anos depois do golpe, a gente está vendo aí os golpistas escreverem livros sobre o próprio golpe. A gente já viu a declaração do Vilas Boas e de outros setores ali da direita. O próprio Temer falou que eles teriam dado um golpe, quer dizer, todo mundo já sabe que foi um golpe e já foi declarado, inclusive, pelos setores golpistas, né? Isso daí é importante para mostrar o que a gente já vem falando desde o início do golpe, que é a importância da presença da extrema-direita, das Forças Armadas aí na articulação do golpe, inclusive a presença das Forças Armadas no próprio regime golpista. A gente tem essa situação em toda a questão da prisão do Lula, e agora com o governo Bolsonaro, a gente vê aí um regime profundamente controlado pelos militares, né? Quer dizer, nessa situação aqui a gente tem uma série de ministros militares, de pessoas que de fato controlam o regime do governo Bolsonaro. E claro, a gente tem que colocar isso daí também, porque o Vilas Boas, ele declara essa questão exatamente se colocando na posição de quem tem o poder ali de manipular a situação, né? Quer dizer, já indicando isso daí. É importante isso também porque a gente vê o editorial do Estadão de hoje, que tem o título Hora de pensar o futuro, que fala que a gente deveria ter um 2022 sem Lula e sem Bolsonaro. Quer dizer, a gente já vê aí toda uma articulação em torno de novos nomes, e o Estadão ele vem tentando colocar o próprio Centrão na linha, que é o Centrão cada vez mais se direciona ali para a extrema-direita no apoio ao Bolsonaro.
a revelia aí de setores fundamentais da própria burguesia, colocados aí pelo Estadão. Quer dizer, o Estadão fala que o Lula já estaria articulando a sua própria candidatura através da suposta candidatura do Haddad, que ele colocou ali, que ele falou para o Haddad colocar o bloco na rua, e o Bolsonaro ele já vem ganhando força com o racha que ele criou no Centrão, principalmente aí no Centrão, no DEM, com a traição do Assemineto ao próprio Rodrigo Maia. Então, quer dizer, a tentativa de todos eles é conter a polarização para controlar a situação que é cada vez mais crítica, né? E agora, nessa situação que é crítica, quer dizer, que com a maioria uma maioria da população desempregada, sem auxílio emergencial, a gente vê aí que a questão essencial para a situação política é exatamente controlar a situação. Nesse sentido, a declaração do Vilas Boas é uma coisa muito perigosa, né? Passa aí a bola para os companheiros. Eu acho que o fundamental, né, que fica claro tanto nessas questões que a companheira citou, tanto na questão de mostrar a conspiração dos militares com a direita, né, tem também essas mensagens aí que vazaram, né, do negócio da Lava Jato e tal, que é uma coisa totalmente absurda. Você vai ver o Dallagnol falou que a prisão do Lula era um presente da CIA, né? Então o negócio está escancarado, assim, né? Que a conspiração feita para prender o Lula e feita para salvaguardar aí o golpe de Estado, né? Eu acho que é importante que todos compreendam e que isso fique claro que a burguesia, o interesse da burguesia é sempre em poder manter a política golpista, a política do golpe de Estado intacta aí, né? Então, nesse sentido, a esquerda cai em muitas ilusões, né, de achar, por exemplo, que vai votar no Haddad, o Haddad vai se eleger. Isso aí parece um repeteco aí de 2018, né? Mas é importante compreender que a política golpista é o que a prioridade para a burguesia, né? E isso foi articulado com os militares, isso foi articulado com o imperialismo, isso está sendo articulado, foi articulado aí com a direita, né? Agora, eu digo isso porque é para todos compreenderem que na eventualidade aí, isso já está ficando cada vez mais claro, até por esse posicionamento do DEM, mas na eventualidade aí de um segundo turno entre o Bolsonaro e o PT, né? Tem um candidato qualquer do PT, da esquerda, a burguesia vai apoiar o Bolsonaro. A gente não deve ter dúvidas disso, né? Há poucas semanas atrás existia toda uma ilusão aí de que a burguesia estava colocando em prática um fora Bolsonaro aí, né? Se colocava esperanças aí num pedido de impeachment por causa do negócio de Manaus, ou por causa do leite condensado, ou por causa de não sei o quê, mas no fim das contas nada disso aconteceu, né? A burguesia não vai fazer nada que vá contra os interesses do golpe de Estado. Então é preciso compreender isso daí, que a única forma de enfrentar o golpe de Estado é se colocar em enfrentamento com a burguesia, né? Nesse sentido é importante que todos os companheiros aí que são a favor dessa luta, né, que se colocam aí como esquerda, como setor democrático e tudo mais, entendam que é preciso lutar contra o golpe de fato, é preciso sair às ruas, é preciso se organizar nessa luta, né, porque a burguesia não vai abrir mão disso daí do dia para a noite, não existe isso daí foi articulado aí em diversos setores, né, então é fundamental aí que se coloque em pauta o problema da candidatura do Lula, que é a única coisa que pode impor uma possível derrota ao golpe de Estado, né? Que se coloque em pauta a luta pela restituição dos direitos políticos do Lula, que é algo que tem que estar na ordem do dia justamente por conta... Isso daí é mais uma prova do absurdo que foi a prisão do Lula,
e do caráter golpista dessa prisão do Lula, que não tem nada a ver com a lei, com a justiça, nos processos aí, foi um negócio totalmente absurdo. Então é preciso que todos os companheiros aí que acompanham tenham em mente isso daí e se coloquem aí na luta contra o golpe, né? Que é a luta contra a burguesia, a luta contra esses setores aí que articulam para poder manter a situação dessa forma. Passo a palavra aí. E de fato, com as evidências cada vez mais claras aí de toda a articulação do golpe, fica claro que a luta contra o golpe, a luta pela derrota dos golpistas não vai vir, pela derrota dos golpistas não vai vir pelas instituições, né? A gente viu que no último período, com as eleições do Congresso, a esquerda aí estava crente, né, que venceriam o bolsonarismo a partir do apoio a elementos totalmente direitistas. Foi só uma total desmoralização e também outro acontecimento que prova que a única saída é de fato a luta dos trabalhadores, a luta nas ruas, as mobilizações, tanto que nesse sentido, por isso mesmo que o Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária na última reunião, discutiu, né, a questão dos atos em rua, dos nossos mutirões, e decidiu aí, de fato, voltar com os mutirões. A gente fez até o final do ano passado, né, mas ficamos apenas um breve período sem realizar, mas voltaremos aí com o nosso tradicional mutirão, que a gente iniciou com a campanha desde contra o impeachment, e nós estaremos aí nas ruas para fazer uma campanha em torno dos direitos políticos do Lula, em torno do direito dele se candidatar em 2022, e também, a partir disso, já tem atos marcados nas capitais para, de fato, realizar aí manifestações que coloquem aí um fim ao golpe, que, como vemos aí, podemos até, não sei se declarar já até um tipo de golpe militar, né? Não precisa ter toda aquela pompa, né, dos militares nas ruas e tal, mas você vê que eles articularam aí para, de fato, garantir que Lula fosse preso. Companheiros, se quiserem. Companheira Marília? Exatamente. Primeiramente, a gente, como a companheira Isa falou, a gente convida todo mundo para participar dos atos e dos mutirões. Os mutirões vão preparar atos estaduais, que vão ser feitos aí em todas as capitais do país, onde a gente é organizado, exatamente para preparar também um ato nacional que vai ser realizado aí nos próximos meses, né? Me foge aqui a data. O ato estadual vai ser realizado no próximo mês, em abril, e o ato nacional vai ser realizado aí um pouco depois dos atos estaduais. Bem, a gente pode dar as datas certinhas aí para os companheiros aqui na nossa imprensa. Provavelmente a gente vai tirar uma série de matérias em relação a isso. Agora me foge as datas. Mas eu acho que a questão essencial é que a gente deve se mobilizar de fato, ir às ruas e não esperar o Maia ir lá e declarar impeachment para o Bolsonaro. Agora, pior ainda, o Lira ir lá e declarar impeachment ao Bolsonaro, nada disso. A gente tem que ir lá e derrubar todos os golpistas. Porque, finalmente, o Bolsonaro não é o único problema, não é nem o problema maior, como a gente vê aqui. A gente tem todo um regime controlado pelas Forças Armadas e principalmente pelo imperialismo. Quer dizer, tem uma série de braços do imperialismo aqui no regime brasileiro que a gente deve derrubar todos eles para exatamente ter um governo de trabalhadores e um governo que finalmente defenda os interesses dos trabalhadores nessa situação calamitosa da pandemia, de uma grave crise econômica, de falta de empregos,
A gente vai lançar também o nosso programa para a crise, uma série de reivindicações essenciais para a população brasileira, inclusive da luta contra o imperialismo, que é uma questão essencial, que foi perdida pela esquerda brasileira, né? A gente vê que a esquerda está completamente a reboque do imperialismo. Então, todas essas questões vão ser colocadas em prática nesse ano. Então, venha com a gente, participe dos comitês de luta contra o golpe, que vão ser reorganizados também nesse momento tão essencial. E a gente vai reorganizar esse comitê de luta contra o golpe através dos mutirões e tudo mais. Então, venha e participe com a gente. Eu acho que a gente pode comentar também que tem o próprio Lula chamou aí as pessoas a irem às ruas no dia 27 de fevereiro agora, contra pela restituição dos direitos políticos dele, né? O Lula é muito consciente do que foi feito contra ele, obviamente, né? E ele aproveita aí essa situação em que as mensagens da Lava Jato mais uma vez foram vazadas, porque isso já tinha acontecido antes, é que agora o negócio ficou muito descarado, né? Então o Lula aproveitou isso daí e chamou as pessoas a saírem às ruas pelos direitos políticos dele no dia 27 de fevereiro agora, né? A gente ainda não tem como se diz, uma noção ou uma definição de como que vai se dar isso daí, se serão vários atos, se será um ato só, o que vai acontecer, mas fica aí a notícia, né? E fica aí o chamado, os companheiros a ficarem atentos a isso daí, né? Que o próprio Lula já fez esse chamado aí à população para protestar aí pela restituição dos direitos políticos dele, que é a pauta fundamental aí de quem da luta contra o golpe nesse momento. Bem, nós estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje. Eu gostaria de desejar um bom dia para o pessoal que nos está acompanhando ao vivo. Nós estamos aqui com companheiro Arthur Freitas, está aqui conosco. Bom dia, companheiro. Maria do Carmo Oliveira, Almeri Guerra, Anderson Andrade Alex, Angelina Dias também está aqui. Muito bom dia aos companheiros. Lembrando sempre que, acabando o nosso programa, fica um link separado do programa de hoje, então você pode compartilhar o debate, compartilhar o reunião de pauta separadamente nas suas redes, divulgar aí para o pessoal. Bem, eu gostaria de, rapidinho, mostrar as fotos da manifestação dos bancários lá em Brasília, que teve aí contra a privatização do Banco Central. Então, tivemos aí teve a manifestação, acabou tendo até um confronto com a polícia, que estava querendo atacar o piquete, porque na verdade também era uma manifestação com o piquete. Se a produção puder... as imagens estão aí. E também teve a declaração do presidente do sindicato. Deixa eu só conferir. Vejam só, né? A polícia, como sempre, a gente sempre evidencia que na nossa imprensa serve aí para defender a política da burguesia, porque você vê ali que são trabalhadores manifestando contra essa ação do governo, e aí está lá a polícia para atacar os trabalhadores, para de fato defender aí a burguesia. Tem a declaração do presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, se a produção puder colocar também. Quando estávamos no processo de diálogo interno, processo de composição, já inclusive avançado com a própria direção do Banco do Brasil. Então nós queremos que, com a mais profunda
das revoltas, repudiar essa manifestação, esse ato de autoritarismo característico dessa direção do Banco do Brasil, Bolsonaro, que tem à frente esse privatista André Brandão, que veio para desmantelar o Banco do Brasil. Colegas, nós reforçamos a convocatória. O desmanche do Banco do Brasil e o ataque aos seus direitos está em plena marcha avançada. Não tenha dúvida. Hoje é dia de cruzar os braços, é dia de se colocar contra as barbaridades, contra as injustiças. O que a Polícia Militar fez aqui hoje, sob o mando do Banco do Brasil, é algo que nós não podemos admitir. E a resposta que nós temos que dar é cruzar os braços. A resposta que nós temos que dar é, neste momento, parar as atividades no Banco do Brasil, baixar para todas as unidades de negócio do Banco do Brasil, para no profundo diálogo com a população e com os nossos colegas, nós cruzarmos o braço e dizer: fascista, diretoria fascista, direção fascista, governo Bolsonaro fascista, vocês não avançarão mais nem 1 milímetro, vocês não passarão por cima da gente. E a Polícia Militar, a Tenente Coronel, nós abriremos uma corregedoria da Polícia Militar, porque ela foi extremamente desleal. Se a PM tem um código que diz que honra é um código de lealdade, e negociação de conflito é uma característica que a gente espera que a alta corporação da PM saiba administrar e ter. Foi o que justamente não foi demonstrado pela conduta irracível da Coronel. Lamentável postura irracível da Coronel ao fazer esse ato de barbaridade e ao fazer essa que é para nós uma molecagem, né, de tentar enganar o movimento sindical, o movimento parentista dos trabalhadores e forçar um constrangimento, porque forçou, foi a cada um dos trabalhadores intimidar: você está ou não a fim de trabalhar, entendeu? Como se isso fosse prerrogativa da PM. Isso é um absurdo. Nós pedimos que esse vídeo seja compartilhado, levado para conhecimento de todas e todos, e o sindicato abrirá a corregedoria contra esse ato e essa barbaridade que a TEIA cometeu. Mas isso não nos anima. Nós estamos aqui com os companheiros vigilantes, nós estamos aqui com os companheiros rodoviários, companheiros comerciais, companheiros excetistas, que têm uma luta muito clara com relação ao desmonte do Estado brasileiro, que estão somados aqui com a gente desde a primeira hora da madrugada. Estamos aqui desde as 4h30 da manhã, né? E vamos sair de forma organizada, né, para estarmos dialogando nas agências e unidades de negócio do Banco do Brasil, denunciando a barbaridade do desmonte do Banco do Brasil e mobilizando a companheirada para vencer esse medo, né, e paralisar os trabalhos no dia de hoje. Um forte abraço e não nos intimidarão. Aí está a denúncia do companheiro. Confundi um pouco, uma manifestação aí em apoio à greve dos bancários do Banco do Brasil, que estão aí também atuando fortemente contra, como colocado aí, o companheiro presidente do sindicato, contra o desmanche do Banco do Brasil, que é uma tentativa aí dos golpistas contra também um banco nacional. A gente vê aí um total escanteamento, total ataque aí aos trabalhadores do Banco do Brasil, e a declaração aí do companheiro denuncia a ação da polícia, né? Só que eu gostaria de destacar, né, como eu disse antes, a polícia, ela não, todas essas coisas que tem de lei, de conduta e tal, tudo isso é uma lei, não, a conduta da polícia, de conciliar ali os conflitos, na verdade, tudo é um teatro, né, algo para disfarçar que o caráter da polícia mesmo é de perseguir os trabalhadores, até mesmo como é colocado aí, como na denúncia, que a polícia estava ali assediando os trabalhadores, né, para eles desistirem da greve. Se os companheiros quiserem comentar. Bem, eu acho que está acabando o nosso horário, né? Então eu só vou comentar rapidamente a necessidade de a gente unificar as greves. A gente tem aqui a greve contra a volta às aulas, também o chamado de greve dos petroleiros contra a privatização da refinaria, que foi anunciada agora como uma possível privatização. A gente também tem agora a greve dos bancários, e a gente tem que colocar que todas essas greves têm os problemas que vêm da mesma origem, que é do golpe de Estado,
e por isso a gente tem que fazer uma greve política e uma greve geral aí para, de fato, derrubar esse golpe de Estado, que é o problema de todas as categorias. Bem, eu já vou me despedindo aqui. Bom dia a todos e até amanhã. É isso aí, bom dia, Marília. Bom dia para o companheiro Chico. Bom dia a todos e nos vemos aí na próxima semana.